Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor fez infinitamente mais do que a gente pensava ou imaginava nesse acampamento. Mas o mais importante é que o Senhor continua fazendo, Pai. O mais importante é que essa estrada só começou, Pai. A nossa jornada só começou, Deus. Então, que o Teu Espírito Santo, Deus, continue, Pai, nos guiando, nos direcionando, Pai, para olhar para Ti, Senhor. Porque tudo é para o Senhor e através do Senhor, Pai. E nós entendemos que é através do Teu Espírito Santo, não é pela nossa força, Pai. Então, quando a gente se sentir fraco, quando a gente desanimar, quando a gente duvidar, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos faça olhar de novo para Cristo.
Cristo. Nos faça olhar de novo para o Senhor e entender que é só através do Senhor que a gente consegue te buscar. É só através do Senhor que a gente consegue te conhecer, Pai. E se a gente quer entender quem nós somos, Pai, primeiro a gente tem que entender quem o Senhor é. E o Senhor é santo, é poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que nos criou, Pai. O Senhor é o nosso Criador, é aquele que nos salvou, Pai. Então nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu te conhecer, Pai. E nós falamos agora que nós queremos mais de Ti, Senhor, que a gente não quer mais se contentar com pouco, Pai. A gente quer muito do Senhor, Pai. Então que em nome de Jesus, Pai, o Senhor continue queimando no coração, Senhor, não somente dos jovens e adolescentes, mas de toda a igreja, Pai. Porque o Senhor tem feito, desde que a gente inventou a ideia do acampamento, o Senhor tem movido a igreja como um todo, Pai. O Senhor tem falado, Pai, que nós somos um, que nós somos corpo, Pai. E nós realmente estamos aqui, Senhor, nesse culto para te adorar, Senhor. Esse não é o culto dos jovens, esse é o culto da igreja, Pai. Porque nós somos só um corpo, Senhor. E nós, como cantamos na música, nós preparamos a casa, nós perfumamos, Pai. Mas o lugar de honra é teu, Senhor. Então que o Senhor seja glorificado, Pai, com cada coisa que nós estamos fazendo. Assim como nós fizemos ali no acampamento, que nós te servimos, nós servimos uns aos outros. Que aqui, Senhor, cada um que ficou na recepção, na oferta, no louvor, em cada atividade, saiba que está fazendo para o Senhor, Pai. E que isso seja sempre a nossa maior motivação, Pai. Te servir, te conhecer cada dia mais, Senhor. Então, continua falando aos nossos corações, continua, Senhor, revelando da Tua palavra. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, porque é só através do Senhor e para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia novamente, irmãos. Tudo certo com vocês? Gostaria de agradecer primeiramente aí tudo que a igreja como um todo fez para apoiar o Ministério de Jovens. Tantas pessoas que ajudaram, que se eu fizesse uma lista eu não ia lembrar de todo mundo. Então eu agradeço de coração a cada um que doou, que ofertou, que doou seu tempo, que doou alimentos lá também para acampamento. E eu queria dar uma continuação um pouco que foi falado no louvor. Queria que a gente refletisse um pouquinho como que está a nossa casa hoje. Será que ela está arrumada e perfumada? Ou será que ela está do jeito que eu deixei minha casa quando eu fui para o acampamento? A gente saiu correndo, não deu tempo de arrumar nada, e tinha uma louça lá. Eu não consegui lavar. Quando eu cheguei na terça-noite, na hora que eu abri a porta, estava um cheiro de podre, cara. E às vezes nossa casa está desse jeito. Às vezes a gente faz tanto tempo que a gente não abre essa porta que ela já está com cheiro de podre dentro. E eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Em Gênesis, a gente vai falar de um texto, provavelmente é o mais conhecido de todos os tempos, que é a tentação da serpente com Eva ali. Mas a gente vai falar muito do contexto em geral que estava acontecendo antes, para a gente entender a origem de tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Não é spoiler, todo mundo sabe o que aconteceu no final. A gente vai começar, peraí. São vários Gênesis que a gente vai abrir. Primeiro a gente vai abrir em Gênesis 1. A gente vai ler do 26 ao 29. Eu gostaria que você, quando estivesse lendo a palavra de Deus, entenda que mais importante do que qualquer coisa que eu vou falar aqui é o que a Bíblia fala para você. Deus já falou tudo o que Ele tinha para falar. Deixe a palavra falar com o seu coração e deixe Deus falar com você. Amém? Eu vou ler aqui na NVI, tá? Pode abrir na NVI, tá, Alice, por favor? NVI. Isso. Boa. Aquele hábito de deixar a Bíblia aberta vai ser legal aqui porque a gente vai ler vários trechos de Gênesis. Se você quiser ir lendo os trechos que eu não vou ler, fica à vontade também, tá? A gente vai pegar alguns trechos só por causa do tempo, tá? Então a gente está aqui, um recorte. Deus já tinha criado a grande maioria das coisas. Só faltava criar o homem, certo? Então vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Aí aqui ele vai repetir aquilo que ele tinha falado no 26. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Vamos segurar aqui por enquanto. Então a gente vê aqui que na criação do homem, Deus, ele criou o homem de uma forma. Que forma foi essa? Imagem e semelhança de Deus. E depois de ter criado o homem à imagem e semelhança de Deus, eu estou falando isso porque eu sempre tive essa imagem na minha cabeça no Pequeno Rebanho, porque eu não prestava atenção no que os professores falavam, por causa disso. Porque eles falavam isso. Eu achava que no Jardim do Éden, o homem ele ficava passeando. O homem e a mulher ficavam de mãos dadas passeando e fazendo o que eles queriam no Jardim do Éden. Mas Deus, assim que ele cria o homem, ele fala: dominem sobre todos os animais, aqueles que são herbívoros, carnívoros, os que rastejam sobre a terra e tudo mais. Deus, ele assim que cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele dá o que para o homem? Uma função. Ele dá algo que o homem deveria estar fazendo. E no 29, ele dá o sustento do homem. Ele fala para o homem que, olha, tudo aquilo que tem semente, todas as árvores, dou tudo isso aqui para você. Certo, gente? Ficou claro esses 3 pontos? Bem tranquilo, né? Todo mundo já sabe de tudo disso. Então a gente vai para o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala exatamente as mesmas coisas de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Vamos pular para lá? Gênesis 2, a gente vai começar no versículo 7, tá bom? Continuando na NVI, se for possível. Vamos lá? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Temos aqui a criação do homem novamente. Então, além da gente entender que o homem é imagem e semelhança de Deus, a gente entende que o próprio Deus soprou sobre o homem e o tornou o quê? Um ser vivente. Lá no acampamento, o Anderson ministrou essa palavra aqui, e quando ele falou sobre esse ser vivente, vocês lembram o que era esse ser vivente? É um ser em movimento, né? Não era só um ser que acontecia, que vivia, era um ser em movimento. E tinha uma palavra em hebraico, vocês lembram qual é essa palavra? Nefesh. O que era o Nefesh? Fome e sede. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou um ser que tinha fome e sede, ele tinha impulsos, ele precisava sempre buscar algo. Deus, obviamente, né? Vamos continuar, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus, vai prestando atenção, fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Então, esse alimento que Deus deu, tem um detalhe aqui. Como eles eram? Árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim tinha o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai lembrando dessas questões. Vai para o próximo. No Éden, não, desculpa. Esse aí não. Pode parar, pode segurar. Então vamos voltar aos 3 pontos que a gente começou. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Deus deu uma função para o homem. Deus deu o sustento. Além de Deus ter dado
essa função para o homem de dominar sobre os animais, de dominar sobre todo o ser vivente, sobre a criação, fala que o homem deveria subjugar. Isso, no hebraico, nas várias versões que tem também o sentido de governar. Então o homem ele era o representante de Deus em meio à criação. O homem tinha a função de aquilo que Deus mandou, o homem levar para toda a criação. Certo? Vamos para o versículo 15, que dá a continuação da função do homem. 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Segunda função do homem, cuidar do jardim do Éden e cultivá-lo. Certo? Alguém alguma dúvida sobre isso, gente? Função do homem, então, é dominar e cuidar do jardim e cultivar. Quando a gente fala a palavra cultivar, vocês que são experts aí na parte toda botânica, quando você vai cultivar alguma coisa, o que você faz? Você planta, você ara e depois você colhe. Você coloca o negócio lá e esquece? Não, você cultiva. Hã? Rega também. Desculpa, que eu não sou tão expert nessa parte. Quando você está cultivando alguma coisa, você espera que aconteça o quê com aquela semente que você plantou? Que ela cresça, que ela se desenvolva. Então a função do homem, Deus tinha plantado o jardim, mas era a função do homem cultivá-lo, desenvolvê-lo. Passa para a próxima. E aí a gente tem a única ordem que Deus deu para o homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos lá, volta para o versículo anterior, 16. Qual que é a ordem de Deus? A ordem de Deus é comer. A gente acha que a ordem de Deus era não comer da árvore do bem e do mal, mas primeiramente era para eles comerem a árvore. Me perguntaram qual era o título da palavra de hoje. Ela é dominar e cultivar. Porque eu não queria focar naquilo que Eva fez. Eu queria focar naquilo que Eva não fez. Porque para você cuidar da sua casa, você não pode esperar que com um passe de mágica tudo esteja limpo. Você tem que fazer primeiro. Vamos para a fatídica passagem. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. O que a serpente era? Pegando a aula de interpretação do Sidney, hein? O que a serpente era? Está escrito. Animal selvagem que o Senhor Deus tinha feito. A gente sabe que era a representação do diabo, mas ela era um animal selvagem que o Senhor Deus tinha feito. O que Deus tinha mandado o homem fazer lá no versículo 26, no versículo 28? Domine sobre os animais, inclusive aqueles que rastejam sobre o chão. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. E eu quero focar nesses dois versículos por enquanto. Volta para o primeiro, Alice, por favor. Essa primeira pergunta que a serpente faz: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. O que a serpente estava colocando em xeque aqui? A palavra de Deus. Deus tinha falado isso? Não. Então, primeiramente, o primeiro nível que a serpente fez foi colocar em xeque a palavra de Deus. Meu irmão, você crê na palavra de Deus? Você tem certeza absoluta?
por que às vezes, então, a gente duvida dela? O diabo, a primeira coisa que ele faz com você é colocar em dúvida a palavra de Deus. E é muito interessante porque a gente tem o paralelo dessa passagem que é em Mateus 4, que é a tentação de Jesus. E a primeira coisa que o diabo fez com Jesus foi: transforma essas pedras em pão. O que Jesus faz? Diabo, palavra na sua cabeça, cara. Porque eu sei exatamente o que a palavra de Deus fala. Você sabe exatamente aquilo que a palavra de Deus fala? Você tem segurança para alguma pessoa que vier te desafiar sobre o que a Bíblia fala? Você tem segurança para rebater ela? Fala, não, é mentira. A palavra de Deus fala isso aqui. A resposta de Eva, ela é muito emblemática. Por quê? Qual que era a segunda função que Deus tinha dado para Eva mesmo? Cultivar e guardar o jardim. Ou seja, eles eram o quê? Agricultores, certo? Era a profissão deles. Vocês acham que Adão e Eva conheciam o jardim? Eles trabalhavam no jardim? Era a função deles, ora pois. Eles conheciam todas as árvores, eles cultivavam, era aquilo que eles faziam todos os dias. Como que Eva chega e fala o seguinte, pode passar, Alice. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Vamos lembrar, qual árvore estava no meio do jardim mesmo? A árvore da vida é a árvore do bem e do mal. Não era a árvore do bem e do mal que estava no meio do jardim. É a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Era para ter comido da árvore da vida. Era um mandamento, comam. Eva não tinha nenhuma desculpa para não saber qual árvore que tinha no meio do jardim. E a pergunta que eu falo para você é, o que você está acostumado a fazer? Você não é agricultor, você tem a sua profissão, ou você é uma pessoa que tem alguma coisa que você faz todos os dias. Será que você está tão acostumado a fazer aquilo que você já está com um cabresto aqui? Que você só vê aquilo todos os dias, você não entende mais a sua função, e aquilo perde o sentido para você, que você entra no modo automático? Cara, irmão, desculpa, acostumado. Eva sabia que a árvore que estava no meio não era só do bem e do mal. E a serpente foi justamente aonde? Onde Eva já estava confortável, onde ela estava acostumada, onde ela já estava sentadinha no sofá dela. Pode continuar, por favor. E aí que a serpente, ela jogou a isca. Se ela jogou a isca, ela tinha percebido que Eva estava descontente com alguma coisa. Na hora que Eva falou assim, olha, Deus falou que nem tocar do fruto a gente deveria. Eva parou de olhar para todas as árvores e frutas que Deus tinha falado para comer e olhou para a única que ele tinha falado para não comer. A serpente, é agora. Certamente não morrerão. Continua. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente no início tinha colocado em xeque a palavra de Deus. Agora a serpente coloca em xeque o próprio Deus, o caráter de Deus. Deus falou, não vai acontecer. Sabe o que quer dizer isso? Já ouviram a palavra apostasia? Sabe o que é apostasia? Deus não existe. Será que estamos tão acostumados, estamos tão automatizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, até com a igreja, pode ser um ministério, eu já passei por isso, que você simplesmente perde o propósito daquilo que você está fazendo. E você fica tão acostumado, que a serpente já está te rodando há muito tempo. Ela está jogando várias iscas. Você está mordendo várias.
E às vezes chega a um nível, como eu já ouvi de muitos jovens, eu acho que Deus não existe. E o Deus não existe não é só você falar com todas as letras, é você viver como se ele não existisse. Logo após o homem e a mulher serem expulsos do paraíso, a gente tem também a emblemática história de Caim e Abel. Caim mata o seu irmão. Deus volta para Caim e fala assim: Caim, onde está seu irmão? Caim fala: eu sou responsável lá pelo meu irmão? E Deus fala para ele, capítulo 4, versículo 7. Alice é muito rápido, eu sei que ela vai abrir em 3 segundos. Olha lá, nossa. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe a ordem que Deus deu lá para Eva e Adão? Que domine sobre os animais, domine sobre a criação. Ela continua. Domine sobre o pecado. Agora, meu irmão, seja sincero. Você consegue dominar sobre o pecado? Ou você é dominado por ele? Sabe qual que é a única maneira de você dominar o pecado? Pela cruz, cara. Porque ele dominou por nós. Você falha miseravelmente todas as vezes que você tenta controlar, você tenta dominar o pecado. Mas Cristo Jesus dominou por nós. Por que nós tentamos viver a vida cristã como se Deus não existisse? Ou tentando apenas viver não pecando? Deus nos chamou para a plenitude. Não para a gente não ficar fazendo coisas. Nossa vida cristã é muito chata, eu não posso transar antes do casamento, eu não posso mentir, eu não posso fazer tal coisa. Não. Você tem que fazer coisas. Você tem que estar debaixo da sujeição de Cristo. Você tem que ser servo, você tem que ser escravo de Cristo. Só que isso para você não é um peso, é alegria. E eu não vou me alongar muito na palavra. Eu acho que no testemunho eles pregaram mais que eu já. Mas gostaria que a gente abrisse em Tiago rapidamente. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não, é só o 7. A palavra fala, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É só isso. Como você resiste ao diabo, meu irmão? Por que então muitas vezes a gente tenta resistir ao diabo sem se submeter a Deus? Vocês viram aqui vários jovens dando testemunho e com certeza vocês ouviram muitas coisas deles chegando em casa. Vocês viram 2 músicas que a gente cantou, de você abandonar tudo e seguir a Cristo. A gente teve um exercício lá de você anotava 6 coisas mais importantes da sua vida e você jogava na fogueira. Porque nada é mais importante do que Cristo. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai voltar à condição de Eva. De olhar aquilo que Deus tinha mandado fazer e de olhar aquilo que Ele tinha mandado não fazer. Antes de você pecar, antes de você cometer o seu pecado, você deixou de fazer aquilo que você devia estar fazendo.
Então, o que eu quero que a gente refletisse nessa manhã é: o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Não é aquilo que eu peco eu deveria parar de fazer. Isso é uma consequência da sua vida com Deus. Se você tem uma vida em plenitude com o Espírito Santo, você consegue crucificar o seu eu, você consegue crucificar as obras da carne. Caso contrário, a sua vida é correr do diabo. É praticamente isso. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida plena e abundante em Cristo. Amém? Anderson, gostaria que a gente abaixasse a cabeça. O pessoal que é responsável pela ceia pode ir correndo lá. Você pensa na sua vida: o que eu estou fazendo no piloto automático hoje? Por que é que às vezes eu olho para Deus e só vejo um senhorzinho de barba que não me deixa fazer nada? O que é aquilo que você devia estar fazendo e não está fazendo hoje, meu irmão? E eu, quando fui fazer essa palavra, eu pensei em várias coisas que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Deus, obrigado porque o Senhor é tão bom conosco. Porque mesmo pecadores e mesmo tantas vezes fazendo o que é errado, o Senhor deu seu próprio Filho para nos ensinar e para morrer por nós e para nos livrar do pecado e da morte. Nos ajuda, Deus, a ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Que nada melhor do que vivermos uma vida no Senhor. Viver em Cristo é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida. Nos ajuda a perceber se estamos com os nossos olhos errados. Muitas vezes podemos estar dentro da igreja, participando da igreja, participando de ministérios, com algo completamente errado. Nos ajuda, Deus, a ter nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Obrigado pelo teu sacrifício. Agora vamos falar da ceia, por tudo que o Senhor fez por nós. Agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Que tenhamos isso, Pai, todos os dias em nossa mente. Temos que ser como o Senhor. Éramos imagem e semelhança e por causa do pecado nós caímos e em algum momento não fomos mais imagem e semelhança, assim como o Senhor tinha criado. Mas agora somos regenerados em Cristo. E hoje somos novamente imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nos ajuda a cultivar. Nos ajuda a cultivar o Teu Espírito Santo dentro de nossas vidas. E dominar sobre o pecado através de Cristo Jesus. Amém? Bom dia, irmãos.